Tudo bem? Nesta unidade, vou falar um pouquinho de citações e de paráfrase, que é muito importante para construir a estrutura de um artigo ou outros textos acadêmicos, como um TCC, escrever uma monografia, né, uma tese, etc. Então, o objetivo aqui é você se familiarizar com esse tipo de linguagem, tá? Então, o que é uma citação direta? O que é uma citação indireta? Paráfrase, como fazer? Claro que você vai utilizar muito de estilo próprio, mas alguns recursos você precisa seguir, senão não segue essa linha acadêmica que a gente precisa. Muito bem. Então, o que é paráfrase inicialmente? Paráfrase é uma tradução ou uma interpretação, né, em que o autor, ou nós que escrevemos, procuramos seguir mais o sentido do texto que a sua letra. Tá? Então, seria uma transcrição daquilo que o outro autor escreveu, só que agora com nossas palavras. Precisamos evitar cópia. Cópia gera plágio e nós, no meio acadêmico, precisamos evitar a todo custo esse tipo de problema. Por isso, as técnicas desde o início que eu trabalhei, de leitura, de paragrafação, de síntese, tendem a ajudar você a produzir um artigo ou outro texto acadêmico sem correr esse risco de fazer cópia. Então, até você chegar na produção final, mesmo que seja, ou embora seja trabalhoso, né? Essa é a única chance de você conseguir escrever sem correr o risco de cópia. Muito bem. Então, reforçando, a paráfrase é, na verdade, aquilo que eu escrevo sobre o autor, né? As ideias dele com as minhas palavras. Seria frases sinônimas, né? Ideias iguais, mas de outra forma. Muito bem. Então, na produção de uma paráfrase, eu preciso explicar sempre quem escreveu aquilo. Então, eu vou colocar o nome do autor, o sobrenome e o ano de publicação. Na paráfrase, basta isso. E o restante, então, com as suas palavras né, das ideias do autor. E ele é, na verdade, um exercício muito bom de produção de texto, porque assim você vai melhorando o seu vocabulário e, né, estruturando diferentes frases. Afinal, o estilo, né, próprio a gente não adquire de uma hora para outra, é com prática e fazendo esse tipo de atividade. Primeiro, o autor tinha um tipo de vocabulário, um tipo de linguagem. Você vai transcrever, né, a linguagem desse autor com as suas palavras. Algumas palavras você vai trazer de lá, né, da fonte consultada, mas você vai ter que usar um pouco de criatividade, de desenvoltura para conseguir colocar essas ideias de uma forma bacana. Assim, os outros autores também apresentam informações sobre paráfrase. Então, você pode se aprofundar, ver exemplos. Tem muitos livros que tratam dessa temática, porque ela é realmente fundamental na produção de texto acadêmico. Aqui eu coloquei um exemplo, né? O que é paráfrase? Eu já usei o próprio tema para fazer uma paráfrase. Então, dessa vez eu vou ler, porque é importante você observar isso aí. Parafrasear um texto significa aprender e captar as ideias do seu autor e desenvolvê-las com as próprias palavras. Como é que eu vou parafrasear isso, né? Então, eu escrevi que na produção de paráfrases, Didio 2013, afinal eu preciso mencionar quem é o autor que falou isso, né? Explica que se deve mencionar o nome do autor e das demais informações, certo? Então, eu falo a mesma coisa com outras palavras. É isso que você tem que observar. Há outros exemplos para você identificar isso aí, né? Existem vários livros que falam disso aí e mostram exemplos também. No caso das citações, nós temos dois tipos de citação. A citação indireta e a citação direta. A citação direta é, de certa forma, a indireta é uma paráfrase, tá? É a mesma coisa, você faz esse processo de parafrasear o autor, como eu falei. No caso, a citação direta, nós temos a citação direta curta e a longa. A direta curta, ela foca, né, até 3 linhas do que eu copio do texto de algum autor. Tá? E a citação direta longa vai de 4 linhas a 10, mais ou menos, né? Depende muito da extensão
da minha citação, então, daquilo que eu copio do autor. No caso da citação direta, nós temos toda uma forma, né, de posicionar ela na folha, né, que eu imprimo. Então, ela vai a 4 centímetros da margem, o espaçamento dela é simples, a fonte é Arial ou Times, ou outra que você for utilizar, é fonte 10, ela é um pouquinho menor, tá? No caso da indireta, ou melhor, desculpa, da citação direta curta, nós temos as aspas que demarcam o início e o fim, tá? E a localização do autor, do ano e da página exata de onde a informação foi tirada. Já na citação direta longa, nós não usamos as aspas, porque nós temos o espaçamento e o tamanho da fonte, que é menor, certo? Então, deixo aqui um exemplo de citação direta curta para você analisar e perceber como é que funciona. E depois também uma citação direta longa. No caso aqui, o desenvolvimento explicativo de um texto é certamente, e assim segue. Aí no final eu coloquei a referência. Então, Andrade Medeiros, 2009, página 308. Tem que entrar esses dados, tá? Então, eles podem aparecer no final ou no início, mesmo na citação indireta. Então, Andrade Medeiros, 2009, página 308, orientam que, e assim segue o texto, tá? Então, são diferentes formas de você construir esse tipo de texto. Uma citação com menos de 3 linhas, então, é organizada dentro do parágrafo que eu escrevo. Já a citação com mais de 3 linhas, ela é de bloco, como eu falei. Mais ou menos como o que se apresenta aqui. Só que aqui temos uma citação direta curta, ok? E aqui temos o exemplo de uma citação direta longa. E a forma de apresentar poderia começar com justifica, cis e cumpel, né? E aí entra o texto diagramado de forma, né, diferenciada. E lá no final, o ano e o número da página. Podemos colocar o ano, número de página, o autor, tudo junto no mesmo local ou separado. Então, essas características são importantes você observar na hora de escrever as suas citações e as suas paráfrases, ok? Há também casos de citação. Para isso, usamos o termo apud, né, que é um termo latino que significa citado por. Às vezes, dentro do texto, identificamos informações muito importantes, mas quem mencionou aquilo era outro autor e não o autor que escreve o texto. Então, nós temos que referenciar duas coisas: o autor que escreveu o texto, mais o autor que foi consultado pelo meu texto complementar, né? Então, isso geralmente aparece fulano, apud, Beltrano, e aí, né, os anos também de cada um deles geralmente aparecem. Esses dados você tem que resgatar dentro do texto que você consultou. Se não tiver, precisa tomar cuidado como vai fazer, porque senão pode cair numa situação que não seja correta. E agora, a argumentação. Eu sinto necessidade de apresentar isso para você, porque saber argumentar, né, vai fazer a diferença no seu texto. Não só construir citações. Um trabalho bom, ele tem o quê? 2, 3 citações, né? Diretas, por exemplo, umas 3 indiretas, ou melhor, 3 diretas curtas, né? Então, um trabalho de 10 páginas não pode explorar tanto esses quesitos. E a argumentação ajuda você a conduzir a sua fala, né? O seu texto, com base nos autores. Então, o que é argumentar, né? É o resultado da combinação de diferentes componentes dentro do texto. Então, eu preciso buscar termos que ajudem a trazer para dentro do meu texto um sentido, né? O sentido que eu preciso passar. Vamos ver como é que funciona. O texto de Koch Elias, né, o livro que vocês encontram na biblioteca virtual, apresenta vários operadores, né? Você deve conhecer, né? Cada um deles apresenta um sentido. Então, o e também, ainda, eles também fazem o papel de operadores argumentativos, né? Então, ou melhor, de articuladores. Então, saber o sentido que eles querem passar dentro do texto vai fazer a diferença do seu texto, tá? O nem mesmo, seja, ou, um simples e que liga uma ideia com outra vai fazer toda a diferença. Ou empregar um já, um ainda, eu ainda
estou com fome, isso significa o quê? Existe um pressuposto aí por trás. Eu comi, né? Eu fiz uma refeição, mas eu ainda estou com fome, né? Esperava-se que eu já tivesse saciado a minha fome e não aconteceu. Então, esses termos, eles trazem tanta informação para dentro do texto, se a gente não reflete sobre eles, podemos perder informações importantes. Então, aqui continuam com as marcas linguísticas, né? O mas, o porém, o logo, portanto, um porquê, né? Entre tantos outros que você pode detalhar a partir do capítulo que utilizei para organizar esses slides. Argumentar, no caso, requer muito mais do que simplesmente acrescentar marcas linguísticas, tá? Os argumentadores, os articuladores, eles são fortes recursos de coerência e coesão dentro do texto. Inicialmente, coesão, que respalda na coerência. Então, você precisa, né, prestar atenção, porque um termo desses mal empregado pode gerar uma incoerência. E aí, um sentido que talvez você não queira passar dentro do texto. Então, pense um pouquinho, o que é paráfrase? O que é citação direta e indireta? Quais operadores argumentativos você já utilizou e quais você não conhece que gostaria de utilizar? Leia sobre esse assunto, porque vai fazer a diferença na produção dos seus textos. Na próxima unidade, eu ainda vou apresentar algumas informações para você apresentar trabalhos acadêmicos, como as normas básicas de apresentação de trabalhos. É fundamental para que você entenda o que eu estou falando quando eu falo de fonte 10, de espaçamento simples ou um e-mail e assim por diante. Ok? As referências para consulta e desejo bom estudo. Até a próxima.